Oi, tudo na paz? Deus abençoe a você e a sua família em nome de Jesus. Queridos, Deus quis tanto manter a aproximação com seu povo que ele escreveu um livro sobre ele no sotaque humano. Estamos agora no segundo estudo sobre a história da Bíblia Sagrada. E no vídeo anterior, na parte 1, se você ainda não viu, acesse nosso canal e confira lá, História da Bíblia Sagrada, parte 1. Lá nós falamos sobre a importância dos manuscritos do Mar Morto, como surgiu a escrita da Bíblia, o material usado, nessas escritas, as traduções mais antigas, daí falamos da Septuaginta, falamos também da Vulgata. Sabemos também que a palavra Bíblia, ela não foi traduzida. Esta palavra, ela vem do grego original, que significa livros ou coletânea de livros. E nós vamos dar continuidade na história dessa coletânea de livros, ok? Compartilhe esse vídeo com os seus grupos, muito importante. Compartilhe nos grupos da igreja com seus irmãos ou nos grupos da família, com seus amigos. Compartilhe, participe. Se você ainda não se inscreveu, entre no canal, se inscreva, dê o seu joinha se você gostou ou não, deixe o seu comentário, mas participe desses estudos muito importantes para cada um de nós. Queridos, dando continuidade à nossa história da Bíblia, preste atenção. O Antigo Testamento, ele está dividido dessa forma. Se você tiver aí uma cadernetinha e quiser tomar nota, tome nota, ou então depois volta o vídeo e vai gravando isso aí. Mas preste atenção. O Antigo Testamento, ele está dividido primeiro na Torá, que abrange o Antigo Testamento por si. A Torá é chamada na teologia também de o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Além da Torá, também está dividida nos livros históricos, que são os livros que fazem a narrativa, contam a história do povo de Deus. Tem também os livros sapienciais. Quais são esses livros? É o livro de Salmo, é o livro de Jó, é o livro de Cânticos dos Cânticos, é o livro de Eclesiástico e também o livro de Eclesiastes, Tem um que é apócrifo também, como o livro da sabedoria, que entra nesse grupo sapienciais. E por último tem o livro dos profetas, que contém os oráculos proféticos de Deus. Então assim se divide o Antigo Testamento para estudo, certo? Mas vamos falar ainda nesse vídeo quando e por quem foram introduzidos os capítulos e os versículos na Bíblia Sagrada. Muito interessante isso, porque muitas vezes nós achamos que os capítulos e versículos também são inspirados por Deus. Não são. Eles foram introduzidos na Bíblia para facilitar a nossa busca de textos, e aquele texto em negrito também que tem em cada capítulo ali, em cada assunto, ele também foi introduzido, ele não é inspirado. É tanto que, se você analisar, tem algumas coisas naqueles negritos que precisam de correção. Mas antes, nós precisamos entender, queridos, que para fazer um bom estudo da Bíblia, nós precisamos ter uma boa leitura. Porém, queridos, a leitura em si, quanto à Bíblia, sem o estudo devido, não irá trazer um bom entendimento. Leitura é importante, mas a Bíblia não pode ser somente lida. A Bíblia precisa ser estudada. Mas para a Bíblia ser estudada com eficácia, nós precisamos ter uma boa leitura. Nos lembra o que Ziraldo Alves, Ziraldo cartunista, jornalista brasileiro, ele disse assim: ler é melhor que estudar. Agora preste atenção porque ele disse isso. No contexto que ele escreveu, ele está aplicando ali para alunos de uma escola, que se preocupavam muito em estudar
para passar na avaliação e tirarem boas notas em determinados assuntos que eram expostos. Mas quando se aplica esse contexto de Ziraldo para a Bíblia Sagrada, aí é melhor você pensar no contrário. Estudar é melhor do que ler. Porém, os cristãos são poucos os que estudam a Bíblia. Agora, por quê? Porque, queridos, nas igrejas não se passam avaliações para se tirar nota. Então os cristãos, eles entram que numa rotina apenas de ler, não se aprofundam no que Deus está dizendo, não estudam, porque não tem avaliação. Na escola você tem que estudar e tirar boa nota, senão você não passa. Mas na igreja nós corremos o risco de ficarmos apenas na leitura plausível da Bíblia. E não é interessante. A Bíblia é para ser estudadas. Ler, muitas vezes, não nos dá a garantia do assunto. É por isso que muitos cristãos hoje não têm afinidade de defender aquilo que acreditam, porque não estudaram o assunto como deveria estudar. É por isso que também nós poderíamos observar o que o apóstolo Paulo ele falou ao jovem Timóteo. Olha o que o apóstolo Paulo falou ao jovem Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem como se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Queridos, para a gente manejar bem a palavra de Deus e ser um obreiro aprovado, você precisa estudar esta palavra, você precisa conhecer esta palavra. Quem mais confirma a veracidade das Escrituras, né? A força que a Escritura tem, a autoridade que a Escritura tem, quem mais confirma isso é Cristo. Toda vez que Jesus Cristo, ele dizia, está escrito. Ele sempre buscava mostrar a eficácia da Bíblia Sagrada. Com isso eu quero dizer, queridos, que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a própria palavra de Deus. Sei que não devemos ser demais liberais e criar uma bibliolatria, porque isso pode gerar uma onivalência bíblica. Mas, Ailton, o que é isso, uma onivalência bíblica? O que significa isso? É você achar que o conteúdo da Bíblia cobre todo o conhecimento do mundo. Isso é uma onivalência bíblica. Explico melhor. Por exemplo, a Bíblia não diz em que cidade eu devo morar. A Bíblia não diz em que banco eu devo aplicar os meus recursos. A Bíblia não diz se eu preciso ou não colocar um aparelho nos meus dentes. Tem coisas que a Bíblia não nos diz diretamente, porém a Bíblia ensina princípios que eu posso observar, buscando também outros conhecimentos para facilitar o meu entendimento. Quer ver outro exemplo? Em Levítico capítulo 11, versículo 13, também em Deuteronômio capítulo 14, versículos que se estendem do 12 ao 18, lá está escrito sobre os animais impuros que o morcego é uma ave. O morcego é uma ave. Porém, se nós formos na ornitologia, o que é a ornitologia? É um ramo da zoologia, que a ciência que estuda as aves. Aí nós vamos entender que o morcego é um mamífero que voa. E o morcego está classificado na ordem Chiroptera, que quer dizer, são animais que possuem membranas entre os dedos das patas. Está entendendo, amigo, onde eu quero chegar? A Bíblia, ela nos traz princípios que muitas vezes nós podemos recorrer a outros conhecimentos em volta dela para nos aguçar mais o que a Bíblia quer nos dizer, o que Deus quer transmitir ali. Isso, com certeza, não vai inferiorizar a Bíblia de forma nenhuma mesmo. A Bíblia não vai perder a sua autoridade por causa disso, não. Pelo contrário, ela está nos sugerindo buscar em nossa volta aquilo que ela comprova existir. Porém, quanto à doutrina de Deus, preste atenção, quanto à doutrina de Deus, aí sim, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática.
certo? Para entendimento, para conhecimento, para tirar algumas dúvidas a nível das ciências na Terra, nós podemos buscar alguns outros conhecimentos em volta da Bíblia. Mas quanto à doutrina de Deus, a Bíblia é única. Não adianta você recorrer a outras coisas, supostas revelações, né, que a gente pode chamar mais de revelamentos do que revelações, sonhos, visões escritas em livros que muitos pegaram isso e fundaram religiões. Tudo isso a Bíblia considera maldição, porque o que passar da Bíblia é maldição. Então, é claro que a Bíblia não caiu do céu, não caiu pronta. Foi escrita por vários escritores, em vários lugares diferentes, em várias épocas diferentes, em algumas línguas diferentes, porém, ela não se contradiz. As suas profecias, muitas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e muitas outras irão se cumprir, porque a Bíblia é infalível. É por isso que ela deve ser estudada, amados, para buscar entender o texto e aplicá-lo para a nossa realidade. É por isso que ela precisa ser observada com carinho, com cuidado, com amor, com fé, com oração, que vamos falar mais lá na frente. É por isso que o evangelista Mateus também, Mateus capítulo 13, versículo 52, ele diz que uma pessoa instruída com as coisas do reino dos céus, ele retira do tesouro da Bíblia coisas novas. Uma pessoa instruída, uma pessoa que conhece o reino de Deus, ou que se deixa entender e quer aprender mais do reino de Deus, ela sempre vai buscar orientação, princípios para a orientação da sua vida na Bíblia Sagrada. Então, querido, pastor, como faço para extrair coisas novas do tesouro dessa Bíblia? Olha só, existem algumas formas para ajudar você a entender melhor a Bíblia Sagrada, esse livro que Deus escreveu para nós. Algumas formas. Tome nota aí. A primeira forma é a forma devocional. Como é a forma devocional? É numa meditação diária, pessoal, seu a sós com Deus, tirar um tempo para Deus, ler a Bíblia de forma devocional, deixar que aquele texto entre na sua mente, atinja os seus sentimentos e lhe dê paz, lhe dê restauração, lhe dê conhecimento, lhe dê segurança. Forma devocional. Há uma segunda forma, que nós chamamos de forma litúrgica. É quando você estiver na igreja, você vai ler e ouvir a explicação daquele texto. É o estudo de forma litúrgica. Uma terceira forma de você entender a Bíblia, além de estar dentro da igreja, na reunião com os irmãos, em comunhão, para estudar a Bíblia juntos. Terceiro lugar é forma doutrinária. A forma doutrinária faz você se aprofundar um pouco mais na Bíblia, porque a doutrina de toda igreja oriunda da Bíblia tem que ser da própria Bíblia, a doutrina de Deus. Lembra lá? Podemos buscar alguns conhecimentos para nos ajudar a entender a Bíblia, mas em relação à doutrina, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Então é ela que é o nosso manancial doutrinário, porque é a doutrina de Deus para nós. Quarta forma para você estudar a Bíblia ou ler a Bíblia é de forma evangelística. Para melhorar o seu diálogo quando você estiver conversando com alguém, com um amigo, com um parente, de forma evangelística. Para você expressar a sua fé, para você falar do reino de Deus, do plano de salvação, do projeto de libertação de Deus. Forma evangelística. Há uma quinta forma também de você entender a Bíblia, que é a forma teológica. Aí é para sistematizar com profundidade a doutrina da igreja. Aí você precisa se aprofundar mais, estudar dentro da teologia para você conhecer alguns outros parâmetros da Bíblia Sagrada. E por último, de forma exegética. O que é de forma exegética? É você extrair da Bíblia aquilo que a Bíblia está dizendo, certo? Visando compreender o texto em si, entendendo o que ele quer dizer e aplicar na sua vida. Ok, amados? Porém, eu quero estudar melhor a Bíblia para o meu entendimento e para a minha alimentação espiritual. Pastor, eu quero fazer a minha orientação bíblica pessoal. Como que eu posso fazer?
Tem algumas maneiras. Você, em sua casa, né, ou no seu trabalho, algumas maneiras. A primeira é você pega a sua Bíblia, ore antes de ler. Comece sempre com uma oração, essa leitura bíblica. Sempre que pegar a Bíblia, ore antes. Segundo, escolha um texto específico. Algum texto que você já ouviu, gostou ou que tece dúvidas para você. Pegue aquele texto e vai ler com calma, com carinho, com atenção. Terceira maneira é você usar algumas ferramentas. Por exemplo, um dicionário bíblico, né? Uma chave bíblica ou uma Bíblia de comentários, escolhendo bem uma Bíblia de comentários, porque tem algumas que tem alguns comentários que são duvidosos. Então, escolher bem uma Bíblia boa para você tecer ali alguns comentários. Mas também você precisa, uma outra maneira, é tirar um tempo exclusivo para isso. Busque um tempo só para você ler a Bíblia. Não deixe nada tirar sua atenção. Encontre um lugar onde você esteja só, onde não tenha ruído, onde ninguém lhe atrapalha. Desligue o celular. Tenha esse tempo só para ler a Bíblia. Tire um tempinho ali, uns 10 minutos, 15 minutos, meia hora, o tempo que você achar necessário, mas tire aquele tempo para a leitura. E por fim, registre o que você aprendeu, faça anotações do que você estudou, use um caderno, partilhe com seus irmãos, partilhe com seus líderes da igreja o que você entendeu, peça melhores explicações ou explique aquilo que você entendeu, né? E numere aquilo dali, porque pode você necessitar de consultar depois ou então tirar dúvidas de outras pessoas, certo? Agora, querido, sobre algumas curiosidades da Bíblia, é algo interessante que também a gente precisa entender, é quando que surgiram os capítulos e os versículos da Bíblia. Muitos acham que também foi inspiração, mas a gente precisa entender isso aí. Quem primeiro dividiu o texto bíblico foi o estudioso chamado Eusébio de Cesareia. Ele dividiu pela primeira vez o texto dos 4 evangelhos. E a divisão que ele fez, olha aí, o conteúdo de capítulos que foi distribuído ficou em 1162 capítulos. Ainda ficou bastante, hein? Aí assim ficaram distribuídos. Mateus ficou com 355 capítulos. Marcos ficou com 233 capítulos. Lucas ficou com 342 capítulos e João também. Muito capítulo, né? Mas foi o primeiro que dividiu a Bíblia dessa forma, Eusébio de Cesareia. Depois veio o inglês de Cantuária, chamado Stephen Langton. Ele foi quem dividiu o texto latino da Bíblia, que foi o Antigo Testamento, em capítulos. Isso aconteceu no século XIII. Assim, o texto hebraico do Antigo Testamento e do Novo Testamento passaram a ter capítulos. A divisão que o inglês Estevão introduziu de capítulos na Bíblia no século XIII é o que permanece até hoje. Interessante saber disso, hein? Então, quando então surgiram os versículos? Sabemos que no século XIII surgiram, né, os capítulos por Langton. E os versículos surgiram lá no século XVI, que apareceu a primeira divisão mais perfeita do texto bíblico, como temos nos dias de hoje. Esse trabalho foi executado por Santo Spagno, né, de Lucca, um frade domiciano italiano, que é um dos principais filólogos e estudiosos da Bíblia de sua época. Foi ele quem numerou todos os capítulos e versículos da Bíblia. Por sua vez, ainda teve aí uma continuação, veio o tipógrafo francês Robert Estienne. Aí, Estienne, ele refez a distribuição do Novo Testamento em versículos que ficou mais organizado e mais taxado, que é esse que a gente usa hoje, os versículos de hoje. Quem organizou a parte final foi Estienne. Então pense comigo, queridos, como é interessante. Foram 1200 anos as pessoas lendo a Bíblia Sagrada sem capítulos e sem versículos.
Lembra do primeiro vídeo? Se você não ouviu o primeiro vídeo, volte lá que você vai entender a história da Masária, que foi a primeira Bíblia que foi impressa por Johann Gutenberg, o inventor da imprensa. A Masária não tinha capítulos e nem versículos. Foram 1.200 anos lendo a Bíblia como um livro, uma Bíblia concisa. Foram mais de 1.500 anos as pessoas lendo a Bíblia contendo apenas capítulos. Só tinha capítulos na Bíblia, né? Langton dividiu em capítulos e você viu ali. Agora, depois de 2.700 anos, foi que a Bíblia passou a ter os dois, capítulos e versículos juntos. Aí depois se introduziu os títulos em negritos. Lembro que não são inspirados por Deus aqueles títulos em negritos e precisam de uma observação bem apurada porque não são bem certeiros eles, certo? Mas, e a tradução? Alguém me perguntou, você falou da Septuaginta, né, que foi do grego koiné, falou da Vulgata, que foi do grego para o latim, e do português. Quem foi que traduziu nossa Bíblia para o português? Interessante pergunta que respondo agora, né, para esse ouvinte. A primeira tradução completa da Bíblia em língua portuguesa foi composta a partir de meados do século XVII, pelo nosso conhecido, está aí na sua Bíblia, João Ferreira Anes de Almeida, né, natural do Reino de Portugal. Ele residia entre os holandeses desde a sua juventude. A primeira edição de sua tradução do Novo Testamento foi impressa em Amsterdã em 1681, ao passo que os livros do Antigo Testamento foram publicados somente a partir do século XVIII. Então, entre o século XVII e o século XVIII foram traduzidas as Bíblias para a língua portuguesa em Tranquebar, na Batávia. Foi lá onde foi a primeira tradução da Bíblia para o português. João Ferreira de Almeida foi um ministro pregador da Igreja Reformada nas Índias Orientais Holandesas, reconhecido especialmente por ter sido o primeiro a traduzir a Bíblia Sagrada para a nossa língua hoje, língua portuguesa. Pegue sua Bíblia e veja lá a tradução, João Ferreira de Almeida. Ok, queridos? Como é interessante saber disso para você conhecer melhor a ferramenta e a arma de batalha que você tem. Para encerrar, amados, eu queria ler em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 17, para a gente encerrar o nosso estudo. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Quanto a você, refere-se também a nós, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem a aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Oh glória! Toda a escritura, versículo 16, é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que maravilha, né? O que a Bíblia nos registra, nos dando a veracidade, né, da palavra de Deus, da importância que é para nós. Tá bom, amados? Então, é a Bíblia a nossa única regra de fé e prática, a doutrina que Deus nos ensinou. Mesmo que tenha surgido outros pseudos profetas, pseudas profecias, a Bíblia continua sendo nossa única regra de fé e prática. Mesmo que tentem inventar outros livros, como por exemplo, você pode ver no vídeo anterior, eu mostrei algumas Bíblias que precisa ter cuidado quando for ler, porque não foram Bíblias inspiradas, foram pseudos coletâneas. Então, mesmo que tentem inventar esses livros, como por exemplo, O Grande Conflito de Ellen White, cuidado.
né? O Vinaya Pitaka, que é da comunidade monástica budista, é a Bíblia dos budistas. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Allan Kardec, que eu mostrei no vídeo anterior. Aquele livro muito famoso, La Contradição, de Mao Tse Tung, também muito cuidado. A Torre de Vigia de Sião, de Charles Taze Russell, que foi o fundador dos Testemunhas de Jeová. Ou Doutrinas e Convênios de Joseph Smith, que é o fundador dos Mormons. Nenhuma dessas literaturas chegam à sombra da capa da Bíblia Sagrada. Homens que sentiram o seu desejo de escrever regras e forma e dali fundaram religiões. Mas aqueles livros não transformam de dentro para fora. Deus escreveu um livro para seu povo e revelou somente o que ele quis revelar. O que passar disso é maldição. E depois disso ele fechou a revelação e passa para nós aquilo que ele quis passar, aquilo que ele quis revelar. E o que passar disso, a Bíblia diz, maldito é e maldito seja. Eu quero encerrar esse estudo lendo 2 versículos do livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Para a gente fechar essa meditação, a Bíblia diz assim, Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeu, seja maldito. Não caia nessa maldição. Valorize a palavra de Deus. Ore, leia, medite, estude, pratique a palavra e sejas abençoado. Eu espero que você tenha compreendido como foi a luta, a batalha, como foi a preservação da palavra de Deus para termos ela hoje do jeito que temos, dessa forma. Olha que ferramenta trabalhada e abençoada nós temos nas mãos. Eu espero que esses 2 vídeos tenham ajudado você a conhecer, né, a palavra de Deus e o propósito dela para as nossas vidas. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. Se alguma dúvida, alguma outra instrução quanto a isso, deixa o seu comentário aí abaixo do vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se você não viu o primeiro vídeo, corra que dá tempo, vá ver o primeiro vídeo, que é uma sequência desse estudo, e que Deus te abençoe ricamente. Meu intuito, minha intenção é que eu possa ter sido uma bênção na tua vida. Leia a Bíblia em nome de Jesus.